Olá mais uma vez, para quem está entrando com a gente aqui no nosso webinar da Adejo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Luiz Fabiano, sou gerente de negócios aqui na Adejo. É um prazer estar nesse evento com vocês hoje. Hoje a gente vai falar objetivamente sobre os impactos reais da reforma tributária no comércio exterior, né? A gente tem falado muito sobre a reforma tributária e é um dos temas mais discutidos no cenário atual. E quando a gente fala de reforma tributária, algumas dúvidas vêm para a mesa, né? Algumas questões vêm para a mesa, como, por exemplo, quais são os impactos da importação, quais são os impactos das exportações da minha empresa. O Brasil realmente vai se tornar um país com competitividade econômica e qual o impacto disso no meu negócio? Quando a gente fala sobre regimes especiais, quais são os impactos de regimes especiais desse processo? Então, todos esses assuntos, a gente hoje no webinar tem o objetivo de trazer de forma prática e com base em fatos o que realmente impacta para a gente no nosso negócio em relação ao regime da reforma tributária e os regimes especiais, principalmente, falando um pouquinho sobre o comércio exterior, tá? Mais uma vez, obrigado para quem está com a gente. Hoje, junto comigo aqui está o Evandro Tônia, nosso especialista em comércio exterior e também especialistas em soluções de tax. A gente tem acompanhado de perto as soluções de comércio exterior e qual o impacto e como essas soluções têm acompanhado e apoiado todos os nossos clientes nesse processo. A gente vai falar um pouquinho sobre o escopo, ou pelo menos aquilo que a gente vai falar exatamente, os objetivos e os pontos principais em relação à nossa apresentação hoje. Então, nossa programação vai falar um pouquinho sobre quem somos. É bastante bacana compartilhar com vocês os números atualizados de alcance da AD, de soluções e serviços, a falar um pouquinho do objetivo desse webinar, junto com nossa jornada de outros webinars, um pouquinho do contexto em relação à reforma tributária, o impacto principalmente para o comércio exterior, os principais aspectos da reforma tributária voltados para toda a parte de comércio internacional, os pontos de atenção, e a gente fala um pouquinho na prática o que a gente já está vivenciando nos nossos clientes e quais soluções que a gente tem levado para os nossos clientes, inclusive falando um pouquinho sobre soluções da Thomson Reuters e como as soluções da Thomson Reuters têm apoiado e garantido a segurança para os nossos clientes durante toda essa transição da reforma tributária para o comércio exterior. As soluções da ADEJO em relação ao mapeamento e todo o processo que a gente tem apoiado nossos clientes em relação aos grupos de trabalho para a reforma tributária. E no finalzinho a gente encerra trazendo um pouquinho para vocês, para tirar dúvidas, para tirar qualquer tipo de consideração. Esse espaço aqui é um espaço aberto, acho que é bacana a gente compartilhar com vocês o que a gente tem vivenciado com vocês de experiências, então fiquem à vontade para, durante toda a apresentação, tirarem suas dúvidas, comentários pelo chat, fiquem à vontade. Para falar um pouquinho da dele, acho que é bacana compartilhar com vocês que esse ano a gente completa 20 anos de trajetória apoiando nossos clientes, né? Em todo esse processo de apoio a Tex, SAP e também, principalmente para o comércio exterior nesse processo. Então, nós hoje apoiamos nossos clientes com projetos de implementação de soluções fiscais, tanto para Tex quanto para comércio exterior nesse processo, tá? A gente também tem uma divisão, uma vertical aqui voltada exatamente para atender nossos clientes para outsourcing. Então, a gente complementa as áreas de comércio exterior e complementa também as áreas de tax com nossos analistas fiscais, analistas especializados em comércio exterior. E todo esse processo, hoje, ele é sustentado por nosso Service Desk, que é a nossa vertical de sustentação, tanto para soluções de comércio exterior, quanto para soluções de tax e também para a SAP. Hoje, nosso processo é feito atingido por todo esse processo e isso tudo acabou trazendo para a gente uma experiência muito grande de trazer soluções e serviços para a reforma tributária e apoiar nossos clientes de todos os segmentos em relação à reforma tributária. A gente vai trazer uma apresentação aqui atualizada para vocês terem um pouquinho do alcance da ADEJO e da atualização dos dados da ADEJO e como a gente tem apoiado nossos clientes aqui nessa solução. Por 20 anos, a ADEJO tem sido sinônimo de inovação, liderança e transformação. Nos tornamos referência no mercado, ajudando as maiores empresas do Brasil e do mundo a navegarem por desafios fiscais, de comércio exterior e tecnologia. Nascemos para inovar, simplificar e integrar soluções. Hoje, somos parceiros da SAP e a maior parceira Thomson Reuters no Brasil. Seguimos evoluindo, conectando tecnologia, estratégia e excelência. A reforma tributária está redefinindo o mercado. Empresas precisarão evoluir ou ficarão para trás. A ADEJO, ao lado de seus parceiros, está à frente dessa transformação, garantindo que seus clientes não apenas se adaptem, mas saiam na frente nessa nova era tributária. Mais do que especialistas, somos integradores. Nosso papel é impulsionar nossos clientes a superar desafios, encontrar as melhores soluções
e garantir o sucesso dos seus negócios. Nosso legado já foi escrito. Agora, estamos construindo o futuro. Venha com a Adejo e lidere essa transformação hoje. Obrigado, Evandro. Entrou mais gente no nosso chat, então, mais uma vez, a presença de vocês para a gente é muito importante hoje nesse webinar, que a gente vai tratar exatamente sobre fatos e fakes em relação à reforma tributária, principalmente voltada para o comércio exterior, né? Alguns temas vêm à ponta, a gente tem vivenciado isso diretamente com nossos clientes, então nosso objetivo é ser prático, objetivo para que a gente realmente identifique e fale para vocês quais são os impactos de quem trabalha com comércio exterior, direta e indiretamente nesse processo, ok? Junto com a gente está o Evandro Tony, mais uma vez, nosso especialista para comércio exterior nesse processo. Então, Evandro, fica à vontade para tocar agora e falar com a gente e trazer as novidades, os principais impactos e as soluções voltadas para o comércio exterior, para a reforma tributária. Beleza, muito obrigado, Fabiano. Me escuta bem? O áudio tá bom? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos falar aí objetivamente, como diz o Fabiano, para os impactos da reforma tributária e o que vai acontecer no Comex. Foi me colocado esse desafio para trazer esses impactos, o que está sendo feito, o que realmente está acontecendo. Tem muita informação, informação viva, por sinal, né? Toda hora e a todo momento estamos tendo novidades na reforma tributária, estamos acompanhando. Então, esse material foi uma síntese do que a gente tem acompanhado, do que tem sido publicado, e acreditamos que isso vai ajudar você, cliente, a tomar as melhores decisões e pensar na melhor forma de grupo de trabalho, quais as atenções que você, como cliente, precisa ter, independente se você é um importador, um exportador, se você é um cliente que possui um regime especial, o que será que vai acontecer? Realmente vai acabar alguma coisa, não vai? Enfim, a gente vai abordar esses temas aqui e no final esse material será compilado e estará sendo disponibilizado para todos. Dando continuidade aqui, fiquem à vontade para utilizar o chat nosso, tá bom? Tem para que vocês possam tirar suas dúvidas, utilize nosso chat de perguntas e respostas. Bem, uma rápida passada aqui pela reforma tributária, não tem como não falar sobre o que está acontecendo na reforma, realmente é rápido aqui para nós. A reforma tributária vai trazer a simplicidade, transparência, equilíbrio, um novo ambiente tecnológico, ou seja, a evolução que nós colocamos no vídeo, que hoje quem não evoluir vai ficar para trás, é uma realidade, né? E flexibilidade. Então a reforma tributária tem como core business dela trazer todos esses cinco pontos para dentro da nova era tributária de Comex. Bem, para os clientes que ainda não estão tão por dentro, ainda encontramos pessoas que ainda têm dúvidas sobre o que está acontecendo tributariamente dentro da reforma tributária, essa aqui é uma síntese sobre isso. O que vai acontecer com os tributos de PIS e COFINS, ICMS, ISS, Imposto de Importação, IPI? O que vai acontecer com esse grupo de impostos, né? Aqui nesse slide a gente consegue acompanhar isso. A PIS e a COFINS estão sendo substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. O ICMS e o ISS, nós temos o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, então ele substitui o ICMS e o ISS. E o IPI, esse aqui é um ponto importante, o IPI tende a morrer e entra um novo cara chamado imposto seletivo, né? Então, esses são os novos impostos, né? Nós entramos nessa camada do IVA dual, justamente para que a reforma tributária traz essa conotação, esse impacto justamente nesses novos tributos. E isso já começa a partir do próximo ano. Muitos acreditam que vai postergar ou não vai postergar. Fato é que o cronograma da Receita Federal já começa o ano que vem. Para falar bem a verdade, já começou esse ano com a entrada na nota fiscal eletrônica, né? Então, se você, cliente de importação, tem acompanhado as novas notas técnicas, a gente já vai passar por ela rapidinho. A verdade é, a reforma tributária já começou, né? E quando que isso vai acontecer, como eu estava mencionando? Pô, já começou, Evandro? Como assim? Nesse ano, a nota técnica já traz algumas alterações de campos, né? Mas o cronograma oficial é esse que nós estamos colocando aqui na tela. Então, agora em 2026, a PIS e a COFINS, a priori, não tem mudanças, mas 2027 nós já entramos com o fim da PIS e a COFINS.
Depois temos CBS, ICMS, VSS, BSPI e ISS. Veja, esse é um cronograma onde a Receita já colocou para todos os clientes como que vai se comportar os impostos. Ou dessa maneira, o que a gente já entendeu? Eu vou ter dois sistemas tributários a partir do ano que vem, entrando numa fase de teste, né? A Receita já mencionou que 2026 entra essa fase de teste e 2027 começa o jogo mesmo para valer. E nesse jogo para valer eu vou ter o modelo atual que nós já conhecemos e também teremos que ter um controle sobre o novo modelo, que é esse que está sendo colocado, com alíquotas graduais, com aplicações de estabilidade do CBS, enfim, né? Não vou entrar em cada detalhe aqui. Deixo aqui um convite para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho de reforma tributária mais à frente, mas aqui só dando um amparo geral do que está ocorrendo, que está programado já dentro do cronograma da Receita Federal. Está bem? Bem, falando mais especificamente agora, e dentro do comércio, o que está acontecendo, né? Sabemos que normas gerais, que é a Lei Complementar 2014/25 e o projeto de lei 68, o que ela está trazendo para nós hoje, né? Fatos geradores, o que mudou, de quem que fica a responsabilidade, em que momento esses impostos serão cobrados, vai mudar a forma de cobrança, não vai mudar, eu vou ter bitributação, toda essa dor de cabeça, o que acontece com essas tributações novas, né? Regime de crédito, como que vai ficar os pagamentos? Eu vou poder tomar crédito como empresa, não vou poder tomar crédito? Quando que eu tomo esse crédito? O que acontece nos nossos regimes de importação, exportação, os regimes especiais? Você, cliente OEA, será que você vai ter impacto ou não? Como que vai ser esse período de transição? Então, tudo isso são as dúvidas que pairam em nossas mentes dentro dessa Lei 2014/25, que impacta diretamente a área de comércio exterior. Então, para contextualizar a contextualização que eu trouxe já do que é a reforma tributária e o que vai acontecer, o principal aspecto que nós temos dentro de Comex é, primeiro, ambos adotam o princípio de não cumulatividade e a tributação passa a ser tida no destino. A gente vai eliminar os resíduos tributários que oneravam os produtos brasileiros, tá? Outro ponto, as alíquotas vão ser uniformes. Essas guerras que nós temos de ICMS estaduais essa é a proposta da Receita Federal, né? Tende a ser eliminado. Aprimoramento dos regimes de drawback e suspensão. Daqui a pouco a gente vai falar também do drawback e isenção. Alguns clientes que já possuem drawback e isenção já nos procuraram para sanar essas dúvidas, por isso a gente trouxe esse tema também, né? A padronização das tributações, então, hoje vai ser tudo uma alíquota uniforme, uma única forma de calcular, e alguns tratamentos diferenciados ainda para os clientes que possuem operação na Zona Franca de Manaus. Ok? Olhando agora, fazendo um olhar específico para a importação. O que muda na importação? Então, plataformas digitais, ou seja, sua plataforma de comércio exterior, ele vai ter que fazer os recolhimentos de BSBS, tá ok? Né? Da mesma forma que hoje a gente já paga os impostos fazendo o recolhimento, o pagamento das declarações de importações, essas plataformas digitais serão as responsáveis por registrar o recolhimento de BSBS. Então, a gente vai ter mais uma comunicação aí com o governo, ok? Os cálculos de importações se mantêm, então a base de cálculo do IBS e CBS ainda é mantido como valor aduaneiro, ok? Basicamente é o que já existe hoje, então é o cálculo por fora, né? E não haverá novas formas de calcular, então um fake que a gente já discutiu, né? Poxa, vai aumentar a alíquota de imposto de importação, vai ser uma forma de calcular os impostos vão ser diferenciados? Não, isso é fake. O que a gente está trazendo, que é a realidade é a base de cálculo de IBS-CBS será baseado nos valores aduaneiros, né? O fato gerador do IBS-CBS é a entrada de bens estrangeiros no território nacional. Então, a partir do momento que o seu bem importado entra no território brasileiro, esse já é o fato gerador desses impostos, né? E o local de importação desses bens também será, como regra geral, o local de entrega dos bens, ou seja, no momento que entra a mercadoria, quando é que eu vou pagar ele? No momento que eu fizer o uso, o consumo ou a nacionalização daquela mercadoria, tá bom? Então aqui eu até coloco um destaque no final, que é a base do cálculo de bens. Como que vai ser essa base de cálculo, né? É o valor aduaneiro acrescido do imposto de importação mais o imposto seletivo, tá? Grave esse nome,
aqueles que estão assistindo a live, imposto seletivo, eu vou chamar a atenção mais no final, importante nós importadores olhar esse imposto seletivo com muito carinho, tá? Ou seja, o valor aduaneiro é acrescido do II clássico, o imposto seletivo IS, suas taxas, contribuições, tudo isso continua fazendo parte, tá? Então, as alíquotas do IBS e CBS, eles vão incidir sobre cada importação de bens materiais, né? São as mesmas que a aquisição do respectivo do bem do país. Então, isso não muda, ok? Ainda no momento da importação, o IBS e CBS deverão ser pagos até a entrega dos seus bens. Então, note isso, esse momento do pagamento do IBS e CBS, que momento que vai ser o fato de pagamento? Vai ser no momento que você consumir ou der um destino para ele. O importador pode antecipar para pagar no momento esse IBS no momento do translado sobre águas, fazer o registro da importação sobre águas? Pode, tranquilo, você pode antecipar ele. Fato é que você vai pagar esse BS ou antecipado ou no momento de você dar um destino para mercadoria, né? Um outro ponto que a gente chama atenção é o crédito tributário. Os importadores estão sujeitos ao regime regular de IBS e CBS, poderão se apropriar e utilizar de créditos também. Isso é um ponto importante que vai de frente com o split payment, né? Que é uma outra dúvida que nós estamos tendo. Qual vai ser o modelo de split payment que está sendo adotado no Brasil? Ainda é essa nuvem, né, que nós estamos aguardando, mas o fato é, eu vou poder tomar crédito daquilo que for pago. Então, se eu tomo crédito do meu fornecedor, se eu tenho direito a crédito, no momento que eu for pagar meus impostos, ó, tudo sendo regulamentado, a minha cadeia produtiva, meus fornecedores tendo pago seus impostos tudo em dia, eu vou tomar crédito deles e automaticamente já serão abatidos no momento do pagamento dos meus impostos. Então, haverá essa automação, né? Essa é a promessa do governo, né? Sabemos que o Brasil não é um dos 10 melhores aí para restituição de crédito, mas a reforma tributária vem com esse viés aí de acelerar e melhorar isso, ok? E quanto às isenções não incidentes, estão isentos ou não sujeitos a IBS alguns tipos de importações. Bens devolvidos ao exterior. Então, antes que você registre uma declaração de importação, uma do INPE, se você devolver o seu bem, você está isento, por exemplo, né? Bens em trânsito aduaneiros, ou seja, se acontece algum desastre, um acidente, ou seu bem que você está importando foi destruído, isso também estão isentos, né? E pescados capturados fora de águas territórias, por exemplo, também são um modelo de isenções que não tem incidência do IBS e da CBS. Então, aqui alguns exemplos de que como é que eu vou ter isenção de alguns desses impostos de IBS e CBS. Esses aqui são os itens que hoje estão dentro da reforma tributária, tá bom? Quando eu olho um pouco agora para exportação, aqui já temos muitas dúvidas também, nós temos a DEJO sendo acionada para sanar algumas dúvidas quanto ao que vai ocorrer na exportação. O artigo 79 da lei complementar que nós falamos agora são imunes ao IBS e EBS de bens e de serviços para o exterior. Então, para você exportador, opa, então eu não vou sofrer esse incidente. Ótimo, né? No artigo 8º dessa lei complementar, eles asseguram que o exportador se apropriando ou utilizando os créditos relativos a operações que adquiriram no bem ou serviço, eles estão vedados ao creditamento previsto nesses artigos. Então, você, como exportador, está mais, entre aspas, tranquilo quanto a isso, né? Então, o que traz de impacto para a exportação? Imunidade tributária nas exportações. Se você está exportando serviços vinculados a alguma exportação, também você está imune. Produtos não exportados, ou seja, você não vai ter a penalidade, você produziu o material, vai fazer a venda, mas acabou não exportando, foi necessário eliminar ou destruir a mercadoria, você não vai sofrer penalidade. Você, como exportador, vai ter créditos, esses créditos acumulados que nós temos hoje tende a ter uma fluidez melhor, né? E remessas internacionais também não tem a tributação. Então, tributação no destino vai ocorrer apenas na venda da mercadoria, né? E um outro ponto que a gente chama atenção é o regime aduaneiro, né? É a questão da harmonização desses regimes. Aqui, por que que eu chamo essa atenção para essa harmonizações desses regimes? Justamente para quem faz a importação de materiais para produzir e depois o seu produto acabar vir uma exportação. Então, essa cadeia de produção vai haver uma harmonização
melhorada, assim eu posso dizer. Ainda olhando nessa harmonização que a proposta traz, né? Ela já me remete a aos nossos regimes especiais, ao drawback, por exemplo. Quem está aqui na live conosco, você que é cliente que usa drawback isenção, peço que você tenha uma atenção a esse ponto. A reforma tributária, essa PLP 68/2024, já propõe a extinção das modalidades de drawback isenção. A ideia da Receita Federal é realmente eliminar o drawback isenção. O controle disso é complexo. Você, como cliente, você sabe muito bem como controlar esses atos abertos, fazer toda essa comprovação. Não é algo fácil. Para a Receita Federal também é algo complicado para eles. Geram muitas dúvidas, geram muitas multas hoje para os clientes. Então, esse projeto de lei, ele traz consigo a ideia da extensão dessa modalidade de drawback. Então, por isso que quando eu falei da exportação lá atrás, você que produz, exporta e depois vai dar uma destinação, dependendo do seu material, hoje, se você está utilizando drawback isenção, esse projeto de lei, ele prevê a eliminação dele, tá? E reforça ao uso do drawback suspensão. Olha que interessante. Então, drawback isenção, pelo que está na lei, morre. Futuramente se mantém o drawback suspensão. Então, a ideia é justamente que prevê a ideia de usar o drawback suspensão é continuar tendo a suspensão dos seus principais tributos de IBS e CBS para algumas importações. Então, você, cliente, já precisa começar a olhar com carinho o seu drawback isenção, tá? E o drawback isenção? Muda alguma coisa? Mercado interno, se você compra tudo bonitinho no mercado interno, sua suspensão dos tributos IBS e CBS são mentiras. O governo está dando uma ampliação para a utilização desse regime especial. Então, o uso do IBS e CBS foi ampliado para incluir indústrias exportadoras, tipo o pessoal do agroindústria. Então, para você que é agroindústria, comerciais exportadores, o governo, nesse projeto de lei, está aumentando o range, né, esse leque, para que mais clientes façam uso do drawback suspensão. Um outro ponto, clientes que fazem uso de energia elétrica como matéria-prima. Hoje, pelo projeto de lei, ele vai entrar também como poder utilizar o drawback suspensão. Veja, até coloquei essa nota que está na lei, né? A energia elétrica que é adquirida por empresas autorizadas que fazem o uso de DPS como matéria-prima, desde que você utilize essa energia elétrica para matéria-prima, para produção de energia limpa, como hidrogênio, amônia e tal, você vai poder fazer o uso do drawback suspensão. Então, veja, o governo a ideia dele está propondo a eliminação do isenção, mas está ampliando o range do suspensão para que você, cliente, possa fazer também uso deste regime especial. Clientes que estão aqui na live que fazem uso do RECOF. Gente, não muda. Suspensão dos tributos, IBS, CBS, suspensão de alíquotas nas exportações, quando você efetiva suas exportações, tudo é mantido, tá bom? Então, os tributos principais, imposto de importação, IBS, CBS, tudo é mantido. Eu chamo a atenção para o ICMS, né? O ICMS, como ele vai morrer, o ICMS passa a não existir. Então, a partir de 2027, aí eu vou vou chamar um ponto de atenção para que você, cliente, comece a observar alguns pontos, né? Mas os regimes de tributação de importações serão mantidos. Então, você, cliente, reconfiando, né, como assim a gente chama, fique tranquilo que, por enquanto, nessa parte não teremos impactos. O que eu chamo atenção para os dois regimes, tanto do drawback suspensão, que é esse que vai estar mais em evidência, e o recof. Olhando o drawback de suspensão, primeiro, ponto de atenção. Insumos adquiridos como suspensão sejam utilizados em desacordo com condições estabelecidas ou revendidos antes da conversão, você, cliente, terá que arcar com os tributos acrescidos de multas e mora correspondente à taxa Selic. Então, veja, drawback de suspensão continua com aquela lei dele, bonitinho, isso não muda, porém, eu quis chamar essa atenção que olha os seus produtos, olham que as condições que estão sendo colocadas dentro do regime drawback, isso é mantido. Então, se você não fez uso, se você adquiriu um produto em suspensão, mas não está em acordo, as condições, a produção não foi dada como certa,
as multas e moras continuam mantidas. Para o cliente Recoff, veja, em 2026, as empresas Recoff terão que emitir as notas fiscais destacando os valores do IBS-CBS, a nota técnica que eu mencionei anteriormente. Então, não só para o Recoff, mas para todos os clientes que fazem importações, nota fiscal de entrada, então, os destaques do IBS-CBS deverão já ser feitos em 2026. Olha o que eu falei para nós aqui anteriormente sobre a partir de 2027. A CBS vai substituir já o PIS da COFINS, olhando aquela régua lá no início, e parte do IPI exigindo que as empresas ajustem seus processos, ou seja, a graduação da aplicação dos impostos que vai vir, dos novos impostos IBS, CBS, já vão ocorrer em 2027. Então, para você, cliente Recoff, que já tem um trabalho danado até o 15º dia útil aí para fazer todas as comprovações. Lembre que a partir de 2027 você vai ter que fazer suas comprovações dentro do regime atual e também do novo regime, né, tributário. Um outro ponto que também nós chamamos a atenção, empresas de recoff que se beneficiam do ICMS, com reduções e isenções, poder, poderá perder, sim, esses benefícios, já que o ICMS tende a ser eliminado, ok? E a regulamentação do recoff, né, dentro da projeto que institui o Comitê de IBS, será votada em 2025. O que que é isso que eu quis dizer? Tem uma lei complementar 108 de 2024, que até o final do ano ela precisa ser votada justamente para complementar o que vai ser feito com o regime de recoff em que tange o ICMS, porque quer queira que não, como o recoff carioquinha, o RES do Estado de São Paulo, são benefícios fiscais que são muito bem aproveitados, dá um belo de um fluxo de caixa para os clientes. Mas e agora? O que que vai acontecer com isso? Eu vou perder isso? Como que eu vou ser restituído? O que que o governo vai fazer para me ajudar? Então, existe um projeto de lei para vocês, a cliente, acompanhar o 108 de 2024, que vai trazer esta informação. Aqui eu coloquei alguns outros regimes especiais. Chama atenção para o EA, que eu coloquei com até dois asteriscos, eu sei que não é um regime especial, mas aproveitei que era um artigo apenas, coloquei ele dentro dessa lâmina para compor esse texto. Ou seja, o reporto, os incentivos continuam, vão ser ampliados, aliás, né? Até a suspensão de compras de 31 de dezembro de 2028. Então, isso está ampliado. O REID, suspensão de tributos para materiais de construções e equipamentos, também será mantido, né? Outro ponto, o OEA, né? Eu quero chamar a atenção para você, cliente OEA, o inciso terceiro do artigo da 80 da projeto de lei veicula a possibilidade de postergação do OEA para você, cliente OEA. Então, a expectativa é que o OEA ele dê acesso aos novos regimes especiais de forma automática. Então, você, cliente, que hoje é OEA, e, poxa, eu gostaria de fazer um uso de um drawback suspensão, eu consigo já pensar nisso, ou um recoff, poxa, tá, tô precisando, tá dando certo um recoff, mas eu sei que a documentação é complexa. Se você já tem uma certificação do OEA, a partir desse inciso terceiro do artigo 80 da lei complementar do projeto de lei, você já vai ter um acesso quase que praticamente automático. Veja, então todo aquele trabalho que você tem hoje para comprovar essas documentações, para habilitar um recoff, um drawback, com a certificação é a ideia que esse projeto de lei traga essa flexibilidade, essa agilidade, ok? E em outros regimes, para aquisição de máquinas, equipamentos, peças e reposições, né, setor de infraestrutura, ou seja, serão mantidos, mas também buscando, o governo busca a ampliação dessas funcionárias, como rodovias, ferrovias, né, parcerias públicas privadas, são outros regimes especiais nós temos na área de comércio serão mantidos e também evoluídos, ok? Então, os impactos são menores em termos de negatividade, mas sim tem os impactos positivos no que tange a ampliação desses regimes. E falando ainda numa visão geral, como mencionei anteriormente, as notas fiscais. As notas fiscais estão recebendo novos campos, preste atenção nisso. Então, você, cliente que está acompanhando as notas técnicas, 1º de julho, já está aí os testes, a produção da nova nota técnica já começa em 1º de 10, então, 1º do 10 desse ano, você, cliente, já tem que estar com isso pronto, testado, bonitinho,
seu RP, não sei qual é o teu RP, se é um SAP, preste atenção nas notas técnicas. Se você já está usando um Oracle, veja as notas de liberação. Se você utiliza um outro RP, observe qual é o cronograma do teu RP para liberar essas notas técnicas. Você, cliente que utiliza algum sistema de comércio que não é o OneSource Global Trade, por exemplo, já corre atrás, porque 1º de julho já tem os primeiros, já está liberado o ambiente para testes, né? Um outro ponto, a nota técnica, as notas fiscais, apesar de elas receberem esses novos eventos, elas serão convertidas em eventos fiscais, ou seja, praticamente os seus documentos fiscais, eles passam a servir como uma confissão de dívida. Então, se você não pagou imposto, você tem uma nota hoje te dando esse viés de você está devendo imposto. Realmente, a nota fiscal é uma confissão de dívida. Então, muita atenção com essas novidades que estão vindo, né? E um ponto importante, o IBS-CBS não será somado ao valor total dos itens da nota fiscal de entrada. Olha que interessante, tá? Bloco K, sabemos que até 2023 ele encerra. CFOP deixará de existir, substituído pelo Ciclastri, ok? Um novo modelo de IVA não tem restrição de crédito, ou seja, as alíquotas que nós temos, né, estaduais, não terão limite. Então, esse é o fator que nos preocupa, né? Como que serão essas alíquotas? Sabemos que algumas vão ter sua fixação, né? As alíquotas, mas entre o estado e município, cada um vai ser definindo uma alíquota única e não terá limite, tá? Para quem trabalha mais próximo da ABTI, ou seja, Associação Brasileira de Transportes Internacionais, olha que interessante o que diz o artigo 80 da lei. Os transportes internacionais serão caracterizados como exportação de serviços, mesmo que contratado por nós aqui no Brasil, tá bom? Então, o transporte internacional será caracterizado como exportação de serviço. Então, se você contrata algum transporte, indústria brasileira, faz a contratação desse tipo de serviço, veja que essa mudança, a mudança que traz no artigo 80, tá? E o imposto seletivo, que pode também afetar significativamente a questão da área de transportes, por conta do combustível, do diesel. Então, tudo isso vai estar embutido, porque ele é sujeito ao imposto seletivo dos transportes, tá bom? Por fim, na parte de visão geral, é isso. Bem, vamos lá. Eu ainda tenho 16 minutos, um pouquinho menos. Eu vou tentar ser rápido aqui, mas eu quero chamar a atenção também para o imposto seletivo. Não sei se você, importador, exportador, prestou atenção na lei, vocês têm acompanhado, mas o imposto seletivo realmente vai pegar muito na classificação dos seus produtos. Poxa, Evandro, mas acabamos de fazer a classificação aqui do catálogo de produto, entramos com a do INPE. Pois bem, observe com muita atenção esses próximos slides, tá? Então, foi publicado dentro lá do projeto de lei quais são os produtos NCMs que sofrerão o imposto do pecado, né? Assim, apelido dado ao imposto seletivo. Então, veículo, você está adquirindo veículo, embarcação, bebidas alcoólicas, açucarados, enfim, esses materiais que estão na tela, né? Você vai ter que pagar, né, um imposto do pecado. E por que eu estou chamando tanto atenção assim? Veja, o imposto seletivo vai requerer uma revisão da classificação dos seus produtos, tá? Por exemplo, aqui eu vou trazer alguns exemplos, o material tem mais exemplos, eu deixei em slides ocultos, porque no momento de a gente compartilhar, a gente vai ter algum. Você, como cliente, vai poder ter esses exercícios para poder comparar a sua cadeia produtiva versus esse imposto seletivo. Mas olha o que eu quero chamar a atenção aqui. Produtos com ICM próximos, combustíveis fósseis versus biocombustível. E aí, quem que vai sofrer imposto seletivo? O imposto fóssil sofre imposto seletivo. O biocombustível não. O importador, que eu trago um exemplo de gasolina, né? Esse, segundo a lei, pagará o imposto devido ao impacto ambiental, enquanto que etanol pode ser isento por ser biocombustível. Bebidas açucaradas, é um exemplo clássico que está sendo colocado na internet e nas diversas reuniões, né? Eles também estão sujeitos ao enquadramento. Mas o que é importante? Você, como importador, acompanhar as atualizações da Confaz, da Encate,
e observar a nota técnica 2025-002 para ajustar suas tabelas de NCM. Isso é crítico para nós, importadores, vamos falar assim. E olha esse exemplo que eu trouxe aqui. Chocolates versus barra de cereais. Gente, quando a gente começa a fazer essas comparações de chocolate e barra de cereal, você deve pensar, chocolate é fácil de classificar. Não é. E uma barra de cereal que contém chocolate, como que eu devo usar? Ele vai entrar no imposto seletivo ou não? Então aqui eu trago alguns exemplos de NCMs e suas similaridades que justamente pode causar problemas na hora de você classificar o produto e você, em vez de estar aplicando o IS, você está tentando alguma maneira de sair, mas tem que ser aplicado o IS. Então aqui eu trago os, os chocolates e as versus as barras cereais, como que são cada classificações de NCMs hoje, né? Você vai observar as similaridades dessa cadeia de NCM. Então, eu não vou estar lendo o slide aqui para não ficar cansativo, ele vai ser compartilhado, mas veja o resultado disso. Ambos os produtos, como o chocolate que eu estou trazendo sobre a NCM 1806 e a barra de cereal na 1904, dependendo da forma, você pode falar que o seu produto é mais saudável ou não, ele pode estar sendo isento do imposto seletivo ou não. Você precisa colocar ele dentro do imposto seletivo, sim. Então, no momento dessa tributação, na hora que você está olhando a composição do seu produto final, como é que ele está composto? Ele tem mais açúcar, tem menos açúcar? Tem mais frutas, menos frutose, etc, né? Enfim, qual é a base do seu produto para você classificar ele com a NCM 1806 ou com o capítulo 1904? Então, aqui um exemplo que eu usei a parte de barras de chocolates e NCMs. Isso vale para bebidas açucaradas, isso vale para combustíveis, enfim, produtos químicos nocivos à saúde, como é que está sendo produzido algum produto químico na sua empresa. Tudo isso pode impactar e terá custo do imposto seletivo. Então, aqui eu trago um exemplo para você que está assistindo a live, para que você faça esse exercício dentro de casa e sim, volte para dentro da sua classificação e observe com carinho. Produto classificado versus similaridade, porque isso realmente vai pegar, tá bom? Bem, e como que a gente resolve e se prepara isso para a reforma tributária? Bem, aqui nós ofertamos a solução da OneSource Global Trade, plataforma da Thomson Reuters, onde os clientes que hoje fazem uso da OneSource Global Trade já fiquem preparados, pois a Thomson Reuters já estará liberando um cronograma de atualizações e versões. E para quem ainda não é cliente da Thomson Reuters, a Thomson, nós, como implementadores parceira premium da Thomson Reuters, nós temos essa cadeia de produtos para justamente apoiar você, cliente. Então, com conteúdo atualizado, com produtos atualizados, com toda essa gestão tecnológica por trás, feita pela própria Thomson Reuters, um ambiente seguro. Então, a plataforma OneSource traz essa segurança para você, cliente de tecnologia. Você precisa de um ambiente tecnológico atualizado, com o roadmap sempre bem atualizado. Essa é a plataforma ideal para você, cliente. Então, todo esse produto, essa cadeia de produtos, traz essa segurança tecnológica para os clientes, principalmente para quem está em cloud, né? Para você, cliente que possui uma plataforma que está em on-premise, atenção. Pode ser o OneSource Global Trade ou pode ser dos nossos concorrentes. Ponto de atenção, você precisa estar up to date e atualizado com esse produto, ou vai ficar para trás, ok? Então aqui nós temos uma cadeia pronta para atender todas as demandas, desde conteúdo até a parte de regimes especiais e ferramentas de BIs que vão utilizar, que vão apoiar você, cliente, nas tomadas de decisões. Então, tudo isso faz parte do produto OneSource Global Trade, importação, exportações, a parte financeira de câmbio, regimes, o BI, um tracking e um Conquist Data, que é toda a plataforma e a segurança que você, cliente, precisa, ok? E aqui eu trago aqui para quem ainda não é cliente da OneSource, né? Vai ficar com um pinguinho de, nossa, o pessoal já tem um roadmap pronto? Sim, a Thomson Reuters já liberou um pré-roadmap de evolução de tecnologia para esse ano para quem é cliente Thomson Reuters OneSource Global Trade. Então você, OSG, que utiliza o SGT, em agosto, esse calendário é a liberação dos layouts da nota fiscal técnico. Em setembro, adequações dos cálculos CBS e IBS integral, preste atenção nisso. Em outubro,
para quem faz uso de CBS e IBS, suspensão e isenção. Em novembro, adequações dos novos formulários de cálculos de impostos, lembra que eu falei? A ONSERSA também vai ter que entregar esses impostos, tá? Tudo calculado bonitinho, né? E outras entregas, funcionalidades pontuais que estão surgindo, essa evolução, como disse, ela é algo vivo pelos próximos 40 anos, na verdade é essa, né? A gente vai para os próximos 40 anos, isso é mais muito vivo, né? Mas até 2033, isso vai ficar muito latente para nós. Então, entregas de funcionalidades pontuais serão feitas até dezembro, né? E assim por diante. Então, para quem é cliente OSGT, o Answers Global Trade, já tem esse roadmap, já se prepara para esses testes, ok? E para quem ainda não é, uma chance aí de conhecer como que essa plataforma vai poder auxiliá-los, tá bom? Nos procure que a gente dá um overview sobre isso. Fabiano, quer falar um pouco da nossa solução para a reforma tributária para os clientes que estão aqui com a gente na live? Sim, com certeza. Obrigado, Evandro. Excelente apresentação. E aí, uma das coisas que é bacana a gente falar é sobre, quando a gente fala sobre esse roadmap e tem esse olhar futuro, a gente realmente ter essa visão a partir de um processo que você tenha mapeado do seu cenário atual versus o seu cenário de adequação, pelo menos até 2033. E aí, esse processo é uma solução que a DED já faz há algum tempo, a gente já tem um grupo de trabalho que acompanha a reforma tributária já há algum tempo, especialistas em comércio exterior como Evandro, especialistas em tax, especialistas também técnicos, né, em relação aos principais RPs de mercado. Então, a gente tem um grupo de trabalho pronto que tem acompanhado todo o cenário da reforma tributária, junto com o Serco, junto com a Thomson Reuters, junto com os principais RPs, e a partir disso a gente tem uma reforma MAP, que é o nosso serviço de mapeamento de toda a parte de tributos, toda a parte de impactos para a carga tributária de tributos, toda a parte tecnológica também. Então, a gente faz um mapeamento tecnológico a fundo de todos os seus sistemas, não só RP, como solução fiscal. A gente sabe que, na prática, quando a gente foi falar de reforma tributária e mapear com nossos clientes, a gente acabou identificando que não só soluções fiscais, mas toda a parte de suprimentos, supply chain, compras, a gente tem que fazer esse mapeamento desses sistemas para saber o nível de aderência que a gente tem hoje e o que precisa ser feito para que a gente realmente tenha esse compliance para a reforma tributária. Então, além de tributos e toda a parte de sistema tecnológico, durante esse processo e por aprendizado e falando na prática, a gente acabou identificando a necessidade de adequação para processos do dia a dia. Então, toda a parte de pagamentos, toda a parte de tributos, toda a parte do split payment que entra agora, conciliação, então a gente identificou a necessidade de acompanhar contas a pagar, contas a receber, compensações, créditos tributários, então a gente acompanha esse processo para identificar como que vão ficar esses processos, por exemplo, o SIAP, com a evolução da reforma tributária. E aí, nesse processo, a gente acabou identificando a necessidade também de olhar para pessoas, porque a gente acaba tendo que procurar mão de obra especializada para esse processo. A gente acaba identificando no nosso mapeamento também a necessidade de pessoas e o impacto da ausência dessas pessoas com experiência suficiente para tocar esse processo de transição, pelo menos até 2033. Então, a Reforma Web ele alcança exatamente todo esse mapeamento a fundo. A gente fala que é um mapeamento de abrangência e profundidade para todos esses processos de tributos, tecnológicos, processos e pessoas. O mais interessante desse processo, que a gente acabou identificando, é que a gente também entrega um roadmap de adequação. É importante você saber o que precisa ser feito, quais são as áreas atingidas, quais são os recursos que são necessários durante esse processo, a curto, médio e longo prazo, e essas sugestões de adequações que são necessárias para esse processo. Então, por exemplo, para a tecnologia, a gente consegue identificar, por exemplo, quais são os esforços de versionamento, de atualização de versão. Alguns clientes estão olhando para saber se realmente a solução fiscal atual ela vai te atender e vai te cobrir exatamente em todo esse processo, né? Então, é uma tomada de decisão que os clientes estão tomando a partir do nosso mapeamento. E aí é bacana que a gente tem acompanhado, que a gente tem um grupo de trabalho pronto aqui. Alguns clientes estão pedindo para a gente que a gente tem um serviço aqui também, que talvez você precise só de um líder de tax. Fabiano, eu preciso só de um líder de tax que acompanhe toda uma reforma tributária e seja o meu braço direito aqui nesse processo. Então, o Reforma GT é o nosso grupo de trabalho que acompanha e apoia nossos clientes em relação a todo o processo de reforma tributária. Então, são especialistas voltados para atender de forma exclusiva o cliente na área de tax, também parte de tecnologia. Então, a gente tem especialistas na área de tax que apoiam nossos clientes como líderes de tax, ou seja, tudo que precisa ser feito para tecnologia, o nosso líder de tax acompanha esse processo. E também nosso gerente de projetos. A gente tem um gerente de projetos aqui dedicado para a reforma tributária que vai fazer todo esse acompanhamento com você dentro da Reforma GT. Alguns clientes já possuem alguns grupos de trabalho, alguns não possuem, e alguns já falaram para a gente, por exemplo, Fabiana, não tem como montar um grupo de trabalho. Então, a Dejo, ela tem um grupo de trabalho pronto que está apoiando nossos clientes, sendo esse grupo de trabalho, levando essas informações e apoiando
todo o desenvolvimento do projeto da reforma tributária com nossos clientes nesse processo, tá? Falando de braço aí, falando um pouquinho das experiências de alguns clientes que já levantam o braço e falam, Fabiano, preciso de gente, preciso de apoio. Então, a AD já possui uma outsourcing pronta, a gente já complementa as áreas fiscais e tributárias dos nossos clientes de base hoje aqui, e a gente utiliza aqui clientes, ou pelo menos pessoas dentro da ADEJO que já acompanham a reforma tributária há muito tempo, e a Reforma Assist é justamente para levar essa mão de obra especializada para você no dia a dia. E aí, por experiência, alguns clientes não conseguem tirar pessoas específicas da área, porque realmente conhecem a operação. Então, a gente leva esse especialista tributário, especialista fiscal, para te atender de bate-pronto em relação ao Reforma Assist, atendendo a você nesse dia a dia, nesse cotidiano, pelo menos nesse processo de transição até 2033. A gente sabe que a gente não consegue congelar as operações de CMS, INSS, essas estão acontecendo agora, e em paralelo vão acontecer todas as operações em relação à reforma tributária. Então, a gente tem um time pronto para atender aqui, um braço, para atender vocês com analistas fiscais, analistas tributários especializados em reforma tributária nesse processo. E o Reforma Go já é o projeto propriamente acontecendo, tá? Alguns clientes, por exemplo, que são SAP, já estão aplicando as notas técnicas já divulgadas para a própria SAP. Então, o nosso núcleo, nossa vertical aqui de SAP está apoiando nossos clientes, fazendo toda a parte de mapeamento dos pré-requisitos, versionamento, os impactos que você vai ter em cada um desses módulos, se você realmente possui algumas customizações, é comum acontecer isso nesse processo. Então, a gente faz todo esse processo de atendimento, de atualização, já com a Reforma Go, do projeto de aplicação das notas técnicas, por exemplo, da SAP, ou dos PETs em relação ao Oracle, ou o mapeamento da Reforma Map vai te dar esse nível de aderência caso você tenha algum tipo de outro RP. A gente consegue atender você nessas 4 verticais de atendimento. A gente acabou entendendo, por experiência e na prática, que só uma calculadora calculando como vai ficar e como vai ser não era o suficiente. A gente realmente tem entendido na prática aquilo que são as dores dos nossos clientes e a gente tem apoiado eles nessas soluções para que essa transição ela seja um pouco mais fluida e tenha menos impacto no dia a dia com nossos clientes. Tá? A gente vai passar agora para as próximas dúvidas. E aí, Tony, eu vou precisar que você responda algumas que apareceram aqui. Algumas até são bem simples. O tema aqui é sobre o REIT, tá? Aqui está perguntando se será mantida e até quando será mantida a redução do PIS e COFINS em relação ao REIT. Segundo a lei complementar aí, acho que foi a postergação dela vai ficar mantida até 2028. Tá? Quando a Perfeito. gente vai ter 2027, quando é eliminado o PIS e COFINS. Então, o ponto de atenção é, e aí, com a entrada, com a saída da PIS e COFINS, como que vai ficar essa redução? Então, o governo está provendo, né, vamos chamar assim, um banco de reduções, né, de pagamento de impostos para justamente de restituição de impostos para ajudar os clientes a manter esse imposto. Isso também vai entrar naquela discussão que será aprovada no final de dezembro de 2025. Aprovado ou não, né? Aquela lei 104 que eu mencionei em dezembro de 2025. Então, até dezembro a gente vai ter umas novas definições aí sim, sobre o REIT, tá bom? Bacana. E aí, falando sobre isso, é bacana que a gente está com o nosso grupo de trabalho acompanhando, né, esse monitoramento das alterações, ajustes e adições em relação à reforma tributária. Então, a gente sabe que daqui a pouco saem algumas instruções normativas, a Secretaria de Estado de Fazenda vai começar a levantar o braço nesse processo. Então, a gente está monitorando esse processo junto com nossos clientes e também trazendo para vocês aqui, nossos webinars, as atualizações mais recentes em relação à reforma tributária. Tem uma outra dúvida aqui, falando sobre, no caso de definição do local de importação de bens e imateriais e serviços conforme o artigo 11, o local do domicílio principal do adquirente. Assim, será necessário sempre importar pelo domicílio principal do adquirente? Primeira pergunta, sim. Pela lei, pelo que está tangendo ao entendimento da lei, sim. Vai precisar fazer pelo local do adquirente. Ah, poxa, eu tenho em São Paulo, Minas, Manaus, por conta dos benefícios, né, de cada estado, por conta de toda a cadeia produtiva, você ter que trazer pelo seu domicílio. Não vai mais fazer sentido você ter todas essas empresas espalhadas, né? Ah, Isso é um bacana. grande ponto de discussão. Tá? E a gente tem um compromisso de levar essas informações para vocês nesse processo. A gente vai compartilhar essa documentação com vocês. Fique à vontade para compartilhar internamente na empresa. E se surgirem novas dúvidas, fique à vontade, entre em contato com a gente. Né? A gente já está com alguns projetos em andamento, alguns mais para finalizar. Então, qualquer dúvida que tiver, ou como que os clientes estão se comportando, quais são as melhores práticas, compartilhe com a gente vai compartilhar com você todo esse conhecimento para Sim. poder a gente seguir nessa jornada aí pelo menos até agora, né, nosso cronograma 2033, a gente vai acompanhando isso juntos como parceiros para a gente poder integrar essas informações junto com vocês.
Dentro dessa pergunta que você fez, eu sei que a pessoa que está acompanhando, ela deu uma complementada, né? Fica tranquilo que você colocou um exemplo aqui, né? A pessoa que fez essa pergunta quanto ao domicílio de importação do adquirente, né? Nós vamos estar respondendo ela com mais subsídios para você. Então, a pergunta é bem extensa, né? E está citando alguns artigos, a gente vai colocar todos a resposta amparando para você essa exemplificação que você mesmo colocou. Então, acho que ponto menciona aí, tá, Fabiano? Mas não é importante. Quando você falou de Sim. revisão de catálogo também, ali nos outros slides, uma coisa que fica comum nos projetos que está acontecendo também é que a gente faz a revisão de catálogo e também da revisão de atributos para do INPE. Então, a gente tem identificado nos clientes, é um serviço aqui da Dejo também nesse processo. Então, se vocês precisarem dessa revisão de catálogo, também de revisão de atributos e monitoramento, né, dos produtos de importação, a gente faz esse serviço aqui para vocês, que é algo que tem surgido com nossos clientes quando a gente fala um pouco de reforma tributária também, tá? Perfeito. Surgiu uma outra pergunta aqui interessante, Fabiano. Como ficará a questão do reembolso com a reforma? Né? Empresa A solicitando pagamento em reembolso, despesa B, né? Se tem alguma discussão sobre esse assunto? Sim, tem uma discussão. Nesse mês mesmo já existe grupos de trabalhos estaduais e municipais sendo aprovados, né? Já não para já ter ocorrido, né? Agora em abril, perdão, para justamente que vai abordar esse grupo de discussão, né? Ainda não tem algo claro definido dentro da lei, como que vai ficar esse reembolso, como que vai ficar esse pagamento, quem deve pagar e se vai incidir imposto, se não vai incidir. Então, ponto importante, foi aprovado agora em abril, esses grupos de trabalhos municipais e estaduais, justamente que vão discutir sobre isso. Então, eu acredito aí também que, no mais tardar ainda até dezembro, a gente já tem uma definição sobre isso, tá bom? E a gente vai acompanhar isso de perto. Com Você falou sobre a certeza. solução da Thomson Reuters, o Answers Global Trade, então fica aqui o convite, se vocês quiserem ver uma apresentação exclusiva para navegar direto na ferramenta, na solução, identificar e ver as suas operações acontecendo dentro da própria ferramenta, fique à vontade, pode marcar, a gente faz essa apresentação para vocês, para falar um pouco de importação, exportação, câmbio, tracking, todo esse processo de acompanhamento pela solução da Answers Global Trade da Thomson Reuters. Perfeito. Perfeito. Aqui não tem mais dúvida, não, Tony. Acho que foi bem Não, bacana. Acho que a gente tem bacana. que. Tem mais dois convites que eu queria fazer para vocês aqui na sequência, né? A gente tem um próximo web, né? Então, dia 9/5, a gente tem um Reforma GT. Então, acho que é bacana compartilhar com você como os nossos grupos de trabalho têm atendido nossos clientes, entender o porquê da criação desse grupo de trabalho nesse processo, e como esses grupos de trabalho estão se comportando, como que a gente está levando essas informações, tanto do SERPRO, da Receita Federal, acompanhando todo o processo das principais RPs de mercado e também das soluções da Thomson Reuters. Então, dia 9/5, a gente vai mandar o convite para todo mundo, para que vocês possam participar e entender como, na prática, esses grupos de trabalho estão sendo desenvolvidos e o que eles estão identificando de impactos, né, no dia a dia e quais são as soluções que a gente está apoiando nossos clientes para poder seguir com esse processo. Tem mais uma Perfeito. dúvida aqui. Opa, vamos lá. Qual disponibilidade citada no teoria, que é o transporte lateral e exportação de serviço? Artigo, dispositivo 80, se não me engano, tá? Depois eu volto o material aqui, de memória. Vou arriscar que é 80, mas aqui no material ele está com o artigo certinho e o dispositivo legal que fala sobre a questão dos transportes internacionais ser considerados como exportação de serviço. Fique tranquilo que nesse material tem um artigo certinho, bonitinho, dispositivo que está amparando isso. Isso foi uma vitória até ó, o grupo de trabalho que estava reunido, o pessoal dos transportes. Isso foi uma vitória adquirida. O pessoal está comemorando muito essa questão em final de março. Então a gente vai estar disponibilizando para vocês aqui, Não, perfeito. tá bom? Vou aproveitar para agradecer a todos aqui. Para a gente é muito especial estar presente de todos aqui. Eu queria fazer um convite para vocês, né? A gente vai disponibilizar esse material, esse vídeo vai estar no YouTube e fica o convite para vocês visitarem nossas plataformas digitais, YouTube, LinkedIn, Instagram. A gente está sempre divulgando novas informações lá. Acompanhem, se inscrevam lá com a gente para poder acompanhar esse processo junto com a gente. Em nome da gente, eu queria muito agradecer. Acho que o Bruno quer falar. Bruno, algum ponto? Então tá bom. Obrigado mais uma vez. Queria agradecer a todos mais uma vez. Até a próxima jornada. Até o próximo webinar junto com a gente. Uma excelente terça-feira para todos. Bom trabalho. Tchau, tchau. Bom trabalho, pessoal. Boa semana.